Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Oi, pessoal, aqui de volta com o nosso podcast, sejam bem-vindos. Hoje com um convidado super especial e com o nosso lema de sempre, hoje eu não posso, tem jogo do meu filho. Ficou pra mim, assim, a responsabilidade de apresentar o nosso convidado. E, assim, super complexo, tá? Porque tem muita coisa que eu fui pesquisando e fui olhando e fui vendo. Então, assim, o que eu descobri de bate-pronto nasceu em Mauá, 10 de abril de 90. Começou e foi descoberta aí nas categorias de base do Corinthians, então já tem um spoiler aí. Se tornou profissional aos 17 anos. Nas categorias de base, ele foi o artilheiro com 297 gols. Foi o que eu achei. Se tiver errado, Google, vamos processá-lo. Chegou a teve a honra de vestir a nossa amarelinha como sub-17 por 16 jogos, onde fez 16 gols. Ele jogou o Sul-Americano, o Pan-Americano e o Mundial pelo sub-17. Jogou no Corinthians, no Criciúma, no Bahia, no Red Bull e mais alguns que eu não estou lembrada agora. Fora do Brasil, já jogou em Portugal, já jogou na Coreia do Sul, no Oriente Médio e agora joga na Indonésia. Quando ele, 2007, jogaram para esse rapaz, com apenas 17 anos, a responsabilidade de salvar o Corinthians de um possível rebaixamento, né? Foi campeão da segunda divisão em 2018 pelo Corinthians, 2019 foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Seu contrato com o Corinthians acabou em 2012. Ele é irmão da nossa digníssima e queridíssima Viviane. Chega pra gente aqui, Lulinha! Nossa, ela fez a lição de casa. Rapaz, Nem eu lembrava. De verdade. Confesso que estudei bastante. Nossa, bem nervosa. Fez mesmo a lição de casa. Perfeito, muito bom, né? Muito Coisa, bem. detalhes. Parabéns, amiga. Bom, estamos aqui muito felizes, né? Eu, principalmente, coração assim, ai, Jesus, muito importante ele estar aqui falando um pouquinho, né, pra gente da história dele. E a gente quer trazer pra isso, né? Pra você contar pra nós mães, Sim. do seu começo, de como foi pra você, de quando você achou que realmente isso que você queria, se você se inspirou em alguém. Já vou falar que não foi no meu pai, gente, porque o meu pai não é zero futebol. Ó, então nisso, Dudu, tem uma coisa parecida, porque também não pode porque o pai também, mas assim, o Rafael pelo menos gosta, meu pai nem assistia. Nossa, verdade. Né? Não, vou contar só uma, rapidinho aqui, porque, né, na época dos jogos da federação, eu lembro que, assim, às vezes, jogos, na época, até hoje, paga-se estacionamento, né? E aí, meu pai, que fazia a gente sempre na Pindaíba, meu pai deixava o carro lá fora. E assim, eram jogos importantíssimos de finais, semifinais, ele ali sub-10, sub-12. E aí o pau comendo e meu pai tava lá fora olhando o carro. Porque a preocupação dele era que roubassem o carro, porque não tinha seguro, mas tinha gasolina pra ir. Então o nível do meu pai, assim, enquanto ele tava... de cobrança com ele, era o pau torando lá e ele tava com o carro. Mas enfim, então agora conta pra gente o seu início, né? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Muito feliz porque eu tô sabendo que é o primeiro, né? É o primeiro. Tem noção? Então, eu tenho certeza que pra mim é uma honra estar aqui participando com vocês, que daqui pra frente vai vir só craque aqui, pessoas que vão agregar muito pro podcast de vocês. E a gente falou assim que foi uma providência divina, viu? Foi. Porque Se assim, a gente contar... a gente precisa achar um convidado. Aí a Vivi, que nem sabia que você vinha, falou, eu tenho convidado. Então... Verdade. Foi uma surpresa que eu fiz pra elas Não também, sabia. né? Porque, como você falou, eu tô jogando lá na Indonésia. Sim. E eu tô no meio da temporada, né? Na verdade. Então eu só vim mesmo passar 10 dias e já vou voltar pra lá. Meu marido falou Foi assim, Deus ele que veio trouxe. acho que por causa da tabela FIFA. Isso. Tem a data FIFA. Data FIFA. Data Aí FIFA. eu falei assim, a gente é muito... Não, É Deus, verdade, Deus, é gente. verdade. Bom, mas enfim, então começando assim, a minha trajetória, eu comecei a jogar com 5 para 6 anos
Eu sou de Mauá, né? Como você falou, eu sou de Mauá. 5, 6 anos lá no Grêmio Mauáense, na minha cidade, né? Foi uma descoberta. Não foi do meu pai, né? Porque com certeza não seria dele. Porque ele não entende nada de futebol. Eu falo que ele não conseguia fazer 2 embaixadinhas que a bola caía. Então, assim, foi jogando bola na rua com os amigos e tal. E aí um amigo do meu pai viu eu jogando e falou, cara, teu filho sabe jogar futebol. E aí, dos lugares que eu vou, eu costumo dizer sempre que teve a mão de Deus, assim, pra mim virar profissional. Porque minha família nunca teve renda, assim, nunca teve esse sonho. Porque normalmente as mães e os pais têm um sonho. Eu tenho um sonho que meus filhos sejam jogadores de futebol. Sim. E meu pai nunca teve esse sonho, até por não gostar de futebol. Então, um amigo do meu pai me viu jogando lá na rua e falou, cara, seu filho, ele sabe jogar. 5, 6 anos, assim, mas ele desenrola com os moleques mais velhos na rua e tal, não sei o quê. Aí meu pai, legal, deixa ele aí, brincando e tal. Aí ele, posso levar ele lá no Grêmio Mauáense, que meu filho joga lá e eles têm a mesma idade. Meu pai, leva, tá pertinho aqui, do lado de casa e tal, dá pra levar. Aí ele passava e me levou. E aí eu comecei a me destacar, comecei a ir bem e tal e tudo mais. Aí começamos, eu falo que a nossa geração ali do Grêmio Mauáense foi muito boa. Acho que foi uma das poucas que chegou até a federação. Porque o Grêmio Mauáense Mas é importante difícil, você falar né? também que foi o Zeca, né? O Zeca Lopes. O Zeca Lopes, né? de Mauá, que é um amigo da família até hoje. Amigo da família até hoje. É. Foi ele que me descobriu, assim, falou, esse menino tem talento pra jogar. E ali eu comecei a jogar no Grêmio Mauáense, comecei a me destacar, jogar contra os outros clubes e tudo mais. E aí daqui a pouco apareceu o Santa Maria, que foi de São Caetano aqui São Caetano do Sul, né? Falou, a gente quer trazer você pra cá e tal. Isso com 7 para 8 anos ainda, muito jovem. Pequeno, Aí muito. meu pai, poxa, mas tá difícil pra ele. Ele mora aqui em Mauá, difícil pra levar aqui em Mauá, imagina São Caetano e tudo mais. Aí apareceu outra bênção na vida, que foi a Dona Pipoca, que a gente fala, né? Que é a Dona Maria, que era a avó de um amigo meu. Falou, não, a gente consegue uma cesta básica pra vocês e tal. Que na época pra gente fazia Já era muita diferença. Aqui. Pô, uma cesta básica, pô, vai ajudar demais. E aí ela falou assim, eu busco ele de vez em quando, levo e tal. Aí passei pro Santa Maria com 8 anos de idade. Aí jogando no Santa Maria, me destacando e tudo mais. Aí eu lembro quando virou a chave pra mim e pro Corinthians, foi com esse neto dela, foi jogar um campeonato pelo futebol de campo. E eu não jogava campo, só futsal. E aí ele se destacou, foi muito bem contra o Corinthians. E aí os diretores lá na época falaram, vai ter o teste dia tal, leva seu neto pra gente avaliar ele. Tudo bem. Só como eu pegava sempre essa carona com ela falou assim, eu vou levar ele pra fazer o teste, você não quer ir? Mentira. Foi, Mas- gente. mas, a assim, história é muito Deus. É muito o que eu falo, é Sabe muito Deus. aquela história, é Deus que aponta a estrela? Exato, eu falo Não, assim, é total, é, gente. Se dependesse É, da minha família, não que eles Não. não... Mas que eles não Sim. gostassem, não tinha... Financeiramente era muito Tempo, difícil, dinheiro pra complicado. nada. É. E aí você vai, só que eu não fui pra fazer o teste. Eu fui pela carona do treino da noite. Porque ele ia fazer o teste à tarde e à noite nós íamos treinar no São Caetano. No Santa Maria, em São Caetano. Tudo bem, cheguei lá, aquela penca de criança. Nossa, eu lembro, era... Só piora. Nossa, né? era 1998. Eu tinha 8 anos de idade. Tipo, era 50, 60, 80 crianças, muita Aquelas criança. peneirão que o Corinthians fazia Peneirão, no terrão, acho que hoje em dia não tem mais assim, Tem, mas né? não sei Não se da nessa mesma Não da mesma mais maneira. organizado. Mais Isso, organizado, isso, exato. exatamente. E aí tá, eu tava lá com as criançadas, tudo brincando, correndo pra lá e pra cá e tudo. Aí, chegou a hora de ir pro campo. Aí, quando chegou a hora pro campo, eu fiquei sentadinho no meu cantinho e a criançada começou a ir pro campo. E aí, passa o treinador e fala, você não vai fazer o teste? Aí eu falei, não, eu não vim fazer o teste. Eu vim acompanhar um amigo meu que vai fazer o teste. Ele, mas você joga bola? Eu falei, eu jogo, sei jogar e tal. Mas vamos lá fazer o teste, não quer fazer? Já aproveitar que tá aqui e tal. Só que como eu lembro como se fosse hoje. Tava muito frio em São Paulo esse dia. E aí eu fui de calça, e na época no Corinthians tinha uma regra, tinha que ser meião branco, shorts preto e camisa branca. Ainda tá Ainda tem É, a maioria, então, a maioria ainda é Pra assim. poder fazer o teste. Sim. Sem nenhum Uhum. item verde. Nada verde, pelo amor de por Deus. favor. E eu tava totalmente despreparado, eu tava de calça e tal. Aí, você quer fazer semana que vem? Eu falei, por mim eu faço, tá tudo bem. Aí pegou meus dados, tudo bonitinho. Só que pra mim ir na semana que vem, eu dependia do meu colega passar no primeiro teste dele. Tinha que torcer pra ele. Eu tinha que torcer pra ele. Aí eu lembro lá que eu fiquei num cantinho lá assistindo eles treinando, aí ficava fazendo aquecimento, e tava muito frio eu lá aqui assim, né? Esperando aquecimento. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu falei pros meus pais, né? Falei, pai, o pessoal do Corinthians lá e tal, quer me levar pra fazer o teste e tudo mais. Só que aí é o outro problema quanto da viagem,
da parte financeira, do gasto, gasto, que é complicado e tal. E aí entra a avó do meu amigo de novo. Não, eu levo ele, meu neto passou no primeiro, eu levo ele no segundo e tal e tudo mais. Aí quando eu fui fazer no segundo, aí o treinador já, vai ficar, No vamos primeiro assinar. dia já No assinaram. primeiro dia eu lembro que ele falou assim, na época associação, não sei se tem ainda, Associação Paulista. Não, agora é federação mesmo. Federação, Acho que é só na época era federação. Associação Paulista. Ó, a gente já vai escrever você na Associação Paulista, tal, pra você jogar na semana que vem e tal. Caramba, sério? Foi. Tão rápido assim? E aí eu lembro, meu primeiro jogo, assim, no Corinthians foi lá em Itaquera, que agora é o CT, né? Antes era o CT, agora é o estádio, né? Antes era o CT. Eu lembro que eu botei a camisa do Corinthians assim, aí eu lembro que na época era aquele escudo emborrachado, quando era a camisa original, né? Quando não era original, não tinha borracha. Sim. Aí eu coloquei assim, caramba, eu lembro que a camisa ficou gigante minha, eu pequenininho. Mas aí começou minha trajetória no Corinthians, com 8 Você anos de já tinha idade. colocado uma camiseta original? Nunca Não, na minha nunca. vida. Nem imaginar, nem... Por isso que quando eu coloquei, eu senti um símbolo Você de já borracha. pesado, Assim, né? falei, caramba, gostoso, legal, né? Então... Acho que Muito combinou bom, né? comigo. Exato, é verdade. E ali eu comecei, né, com 8 anos de idade, que eu Foi. comecei E aí minha também trajetória. não parou mais até hoje, graças a Graças Deus. a Deus. Teve Graças muitas a Deus. coisas boas, ruins, enfim. Mas muita trazendo coisa. um pouquinho aqui pro nosso tema, eu queria que agora coloca o capacete. Posso falar uma coisa Deve. só? Eu acho, eu falei eu fiquei até arrepiada, porque eu falo assim, que Deus coloca, quando ele tem um plano pra gente, ele põe anjos no nosso caminho, verdade. né? Dona E aí, Pipoca que nem é você um. falou, a Dona Pipoca, Não, o é verdade. Zeca. O Zeca Zeca Lopes. Zeca, Não, total. E assim, tipo... não tem jeito, não tem como É, ir, não tem. eu As quero, pessoas eu certas. vou dar um jeito. Não, E é aí muito ele de Deus. A ele carreira do coloca meu irmão é. anjos. Então, assim, achei muito legal. É, que eu não sabia Eu essa não história, tinha a ideia. Vivi nunca tinha me contado, assim, não, com a história detalhes. dele é muito Então, achei linda. muito legal. Verdade, é muito de pessoas assim Muito que emocionante. Deus Demais. coloca, e até hoje, né? Tem algumas pessoas, mas Nossa, até o hoje, início, né? assim, foi muito marcante. Essa história. Essa história que eu falo que, porque tipo... se não fosse eles, com certeza, pelos meus pais, ele não seria jogador. Não por não querer, mas por realmente não poder, não ter tempo, enfim. Então, voltando a trazer agora para nossa realidade, né? De mãe, de atleta e tal, até... Lá vem pedrada. lá vem pedrada. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, nessa questão, né, de apoio dos pais, do pai e da mãe na época, e você acompanha o seu sobrinho, né, Sim. você acompanha eu e o Rafael, a forma que a gente Eita, lida... eu vi uma careta. Tô vendo uma Ai, careta. Jesus! Ai. Ó, não pode virar caso de família, hein, por favor. É verdade. Cristina Rocha, por favor. Você é mais Mantenha-se nova. distante. Eu ainda lembro da Márcia, não sei das quantas. Hoje não sei das quantas, né? Sei lá quem que é. Então, eu queria que você falasse desse tratamento, né, que os pais de hoje têm, não só, você acompanha algumas coisas que eu comento também, nós colocamos nas crianças, Sim. essa questão de quantidade de treino, tudo isso que envolve a base, né, e da sua época para agora. O que você acha? E acho que você pode até falar pra gente, porque assim, de alguma forma... tem o lado ruim, mas o lado bom. Porque, assim, como seu pai não tinha tudo isso, assim, É isso aí que eu vou você chegar. fala assim, é ruim, porque meu pai não ia lá e me assistir. Mas, por outro lado, você fala assim, não, era bom, porque eu não tinha essa pressão que hoje tem, né? Exatamente. Acho que o ponto principal sempre foi esse. No começo, claro que você quer que seu pai se empolgue pela situação de você estar ali, Sim, tal. Pô, imagina. posso virar um jogador profissional. É que eu costumava falar. Que eu peguei um treinador também que é bem bom falar, que é o Edson Rocco. Que até hoje ele trabalha no até Corinthians. hoje, Até hoje ele tá lá, não como treinador, hoje ele é diretor lá da base e tal. Então Sim. fiquei 4 anos com ele e eu lembro que ele falou uma frase assim que ficou na minha cabeça pra sempre. Falou assim, ó, temos 80 crianças aqui. Se 3 chegar no profissional é muito. Sim. E foi o que aconteceu. E foi realmente o que aconteceu. Porque assim, é o sonho do pai que a criança vire profissional e tal. Só que hoje eu vejo que tem muita pressão em cima das crianças. Porque muitos os filhos de vocês, por exemplo, sub-12, sub-11, sub-13, cara, deixa brincar, deixa se divertir, vai errar, vai acertar. É agora que eles têm um momento de errar e acertar. Sim. E aí eu puxo muito eu lembro muito da minha época, porque meu pai, por ele não gostar de futebol, pra mim foi importante. Porque assim, ele não colocava pressão zero. Verdade. E eu lembro que tinha jogo que ele nem assistia. Ele me levava, ele ia pra padaria, ficava lá tomando um cafezinho dele. De boa, quando voltava, os outros pais empolgados. Não sei o que. Caramba, você viu? O Lulinha fez 3 gols hoje. Ah, sério? Que legal, tá, não sei o quê. Caramba. Aí se o Lulinha não fez gol,
Filho, é a mesma completamente coisa, vamos pegar diferente nosso da trem. nossa realidade aqui. Voltar. Totalmente. Não, por isso que vocês vão entender quando vier pro lado. Totalmente. Aí meu pai, beleza, vamos pegar nosso trem, voltar pra casa, comer nosso lanche, vamos brincar, vamos sorrir. E hoje eu vejo através do Dudu, que é meu sobrinho, né? A Viviane e o Rafael. Eu vejo o tamanho da cobrança que eles têm em cima dele, entendeu? Porque uma coisa que eu acho que mudou muito da minha época pra agora é a informação. Hoje nós temos mais informações, né? Verdade. A gente pega o celular, a internet, é tudo. Aí a gente olha... vamos olhar lá, vamos pegar o tops de jogadores. Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Pô, Cristiano Ronaldo, a alimentação dele é isso. Ele treina 50 vezes por dia. Ele não sei Aí o o quê. Rafael faz o quê? Aí meu cunhado... Ele de exemplo, né? Não, aí meu cunhado tá lá, eu tô lá, chego de viagem, às vezes cansado, fuso horário, tudo atrapalhado. Quando é 5 horas da manhã, tá... Batendo beterraba. Batendo beterraba com não sei o quê, com não sei o que lá. Ele bate. Sapão faz isso? Todos os dias. Você nunca... O Davi, Pro Dudu comer? ele O Dudu nunca... Tomar. Vai Dudu tomar... toma. O Davi nunca Grande. tomou nos treinos antes? Ele já levava. Ele já levava. levava. Ele já Beterraba? tomava. Hoje ele Duvido que bateu. o Davi tenha tomado Hoje ele beterraba. bateu. Ele bateu. Não. Pepino com não sei o que, que dá Pepino energia. com não sei o que, com beterraba. O Tipo, Rafael bate. legal, beleza e tal, mas a criança não quer tomar isso. Nem nós. Nem nós quer tomar isso. Imagina a criança de 11 anos. Eu vejo o Dudu tomando. Com aquela cara dele. Ai. O Davi toma whey fazendo careta de jogo. Imagina. Ele toma... Então, você imagina, tomar um... Tudo bem, é que eu falo da informação, né? Hoje ele pega a informação, vai limpar, vai isso, vai não sei o quê. Sim. Tudo bem, é certo, mas eu acho que Tudo que é excesso, eu tudo acho, que é né? excesso atrapalha, ainda mais pra uma criança. Eu falo criança porque é criança ainda. Sim. Tem o objetivo de chegar no profissional, sonho e tal. Mas deixa, é o que eu falo, vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É que eu falo, o ponto mais importante hoje é o quê? Estudo. Isso. Cara, vamos estudar, tem que estudar. Porque se por acaso não der certo no futebol, Tem que ter um plano. tem que ter outras áreas. Hoje eu vejo, por exemplo, teve um amigo meu que jogou comigo do Sub-8 até o Sub-17, foi campeão da Copa São Paulo. Não jogou no profissional. Aí hoje, sabe o que ele é hoje? Hoje ele é analista da seleção brasileira. Olha que bacana. Porque ele Legal. estudou. Porque existe um Entendeu? mundo também Um mundo- fora do... Não é dentro só do jogador de campo. futebol. Do campo, né? Se você Assim, gosta do esporte, do futebol, você pode ser preparador físico, você pode ser analista, você pode ser treinador, você pode ser fisioterapeuta. É verdade. Tem muitas áreas que você pode estar incluso dentro do futebol. Se você também. quiser continuar. Se você quiser dominar continuar, com é. essa Esse área, universo. né? Se Esse por acaso, universo. não deu é. certo de eu ser jogador de futebol e tudo mais, mas eu quero continuar nisso. Pô, vou estudar. Sim. Sim. Vou estudar pra... Tem muita Porque opção, aí tem que ter né? o estudo, né? É. Porque o futebol a gente fala, ele muitas vezes abdica... você não precisa estudar. É. Foi o meu caso, por exemplo. O meu caso, por exemplo, eu subi profissional com 16 anos de idade. Então, pô, com 16 anos de idade, eu tava porque oitava série. Acho que era oitava. Oitava série. Não tinha condições de eu estudar. E assim, as escolas também, eu lembro que uma época minha mãe até foi lá, ele tinha sido convocado pra seleção. E eles mandam um papel falando, né, pra você levar na escola. Ele ia participar de um campeonato. Que vai e ficar- faltar, que vai faltar. isso. Não tem como. A diretora olhou pra aquilo e falou, não tem o que fazer. Não vou fazer, Vai porque perder prova, vai não sei o perder quê. tudo. Era só seleção, né? Seleção. Pra você ter noção, eu acho que hoje isso mudou um pouquinho na questão da parte da educação, assim. Eu falo isso porque tem... Na própria escola que o Davi estuda e em outras escolas você tem, assim, se você é atleta de alto rendimento, de algum clube que você tem... Você assina um papel lá, mas... Não que vá ser fácil. Não, mas eles Sim. vão Pra eles algumas é ruim, mas formas, eles- Vai dar uma né? ajudada, né? Eles conseguem, se a um prova é trabalhinho. hoje, mas hoje você tá em viagem pelo time, você vai fazer essa prova semana que Isso, vem. Isso é importante. Antigamente, É, não. antigamente tinha, não Faltou, tinha. Antigamente você tinha que ter essa escolha, né? Ou eu estudo Estudava. ou eu jogo. Não tinha Exatamente. essa Exatamente. possibilidade. E Isso aí- deu uma melhoradinha. Porque, por exemplo, que eu falei, com 16 anos eu já tava no profissional. Era impossível estudar, porque eu treinava todos os dias e ia viajar, jogar contra, por exemplo, Ceará, lá em Fortaleza. Não tinha como. Aí voltava, tinha jogo no Pacaembu contra o Santos. Aí, não tem como que o cara vai concentrar. difícil. Cara não, né? Um adolescente vai concentrar no estudo e no futebol No ao mesmo futebol. tempo. E na pressão que é, né? Do profissional, né? É, Se como não- você falou, na com base 17 já anos é. eu já tava tentando salvar o Corinthians de um rebaixamento. Imagina, gente. Só isso. Só o Corinthians de um Quando rebaixamento. eu li e entendi aquilo ali, eu falei, coitado. Não, foi, né? Não, porque assim, voltando pro nosso pod, eu Sim. sou uma mãe de atleta. Se é meu filho com 17 anos, eu falo assim, você tá louco? Irmão, vocês fizeram cagada
metade do campeonato eu... Meu É. tesouro! É verdade. Foi o que aconteceu. Muitos jogos eu É. falava pros meus pais não ir, né? É Eu verdade. falava, não vai. Eu falo assim, meu bebê... Porque a minha mãe saía com a pressão alta Minha do mãe. Nossa, campo, o pessoal. imagino. Só que assim, aí vem essa Eu acho que questão eu da. matava alguém, gente. Matava. Não, Meu pai brigou meu no pai estádio, brigou pô. no Eu não estádio. acho, eu tenho certeza. Quando- que no você profissional, mata. que meu pai menos acompanhava eu ele. tive meu nome na sua. Eu lembro, teve um jogo no Morumbi que a gente foi jogar. E aí no Morumbi tem uns camarotes que são dos torcedores de São Paulo e tal. Só que era o jogo do Corinthians. E aí o pessoal no camarote começou a me xingar, falar um monte, e meu pai aqui embaixo. Nossa senhora. Meu pai subiu querendo entrar no camarote Ele pegar. Deu um de Quase Miguelzinho, escalou. querendo Escalou, escalar. O falei, baixinho Você virou um o leão. Spider-Man agora, então. Então tá virou um bom, leão. então. É verdade. E aí eu comecei a falar pra eles não irem mais. É verdade, mas eu acho que calha com isso da informação, né? Que eu acho que hoje em dia, como nós, como pais, então a gente quer o quê? Que eles passar informação para os nossos filhos para que eles melhorem, para que eles lá dentro, né? Então, na época, os meus pais não tinham informação. Sim. Então, eu acho que até um do processo que ele passou, que foi na época que foi o rapaz lá em casa do Manchester. Então, assim, ele jogou a Copa Nike no Sub-15. Sub-15. No Sub-15. Ele foi super destaque da Copa Nike. É uma Copa super importante. Eu estudei e eu não falei Chelsea também. Chelsea também. E o Barcelona. mas esse pra Se mim o é Google muito. não tá errado... Não, Mas esse teve. foi. Tiveram uma sombra- Teve. Gente, Não, mas esse eu foi pensava que real. O cara importante. foi lá em casa. E eu nem tinha contrato com O cara Corinthians. foi lá em casa. Esse- Ele não tinha contrato. Então, se os meus pais tivessem uma informação Sim. naquela época, óbvio que assim, tudo acontece conforme Deus quer. Sim. Então, se a gente fala assim, então culpou o empresário, culpou o pai. Não. Não, você imagina tudo- hoje os nossos maridos, se aparecesse alguém da nossa. Entendeu? Então Tchau, é isso. E aí o Rafael até fala, a gente tem que ter Tchau, informação né? pra pensar. Eu também dou esse conselho, gente. Se alguém tiver filhos aí, Não, informação hoje em e tal, dia não pense é em porque querer... no Brasil é é. muita cobrança, né? A Sim. gente sabe, a vida do atleta, né? Do jogador de futebol, ela muda No muito Brasil é rápido. diferente, muita né? cobrança. Você perde um gol, você não vale nada. E Ninguém quando quer você é mãe saber de goleiro, você. se você toma um gol, Ah. colega? É verdade. É o frangueiro, é É. isso, tem que trocar. E a posição de goleiro é mais difícil, porque se trocar, entrar um outro e bem, Já era. Até você é recuperar, complicado. já então, era. Mas fora, assim, os pais que têm essa pressão, você acha que hoje os clubes também não estão profissionalizando essas... Porque, assim, às vezes a gente vê assim, o menino de 12 anos que é o destaque. Aí, o menino de 10 anos. Hoje você fala assim, o Flamengo tem um menino de, 6 anos que... Sim. Descobriu a Gente, nova como joia. que você tem uma criança de 6 anos e colocar... Eu não sei se muita isso pressão. realmente acontece ou se é mídia, né? Ah, Mas... Um pouco dos dois. Mas É que hoje, querendo ou não, virou comércio. comércio, é isso. Não tem jeito. Hoje os clubes dependem de venda de atleta. É isso. Hoje você pega, assim, por exemplo, o Estevão agora, que foi Sim. pro Chelsea. Pô, 80 milhões de euros. Então, assim, pro clube, eles querem... Paga muitas, Não. Eles muitas querem- contas são pagas através da dessa- categoria de abastece a base base. por alguns anos, os Entendeu? próximas joias com uma joia vendida, né? Sim. Então, E hoje é você isso. pega um menino, dá um drible, faz um gol, coloca um vídeo na internet e estoura, pronto. É o novo Neymar, é o novo isso, é o novo aquilo. E aí, até que lado é bom isso? Eu também penso dos A Da dois pressão, pressão. pra criança. Eu acho, né? Exatamente. Tem Porque que assim, eu dosar. vejo, por exemplo, hoje o Cauã Basile, né? O É, Basílio Que é da dos categoria Santos. Sim, do é da filho mesma de vocês, idade, né? exato. Eu vejo, tem não sei quantos mil seguidores e isso e aquilo. Aí já se cria uma expectativa E é em cima dele. engraçado Sim, que às vezes sim, a sim. gente joga A gente contra. já jogou contra ele e assim, você vê que é diferente tudo. o tratamento Total, né? do próprio jogo, assim. E aí, de repente, juro, a gente ouve, né? E quando não é com a gente, mas nesse jogo ele não jogou nada. Como assim? É uma criança. Exatamente, de 12 exatamente. Nesse jogo... Cara, eu falo assim, coitada desse É que moleque. acha que assim, o moleque todo jogo Tem que acordar, fazer. tem que acordar. Imagina esse menino sobe profissional e no começo não vai bem. Não. pressão, né? Mas Então... como falaram pra mim, promessa, eterna promessa, desde a base, não sei o quê, mas não deu certo. Só jogou na base, não jogou no profissional e tal. Então, Então, o que é não dar certo, né? que é não dar é certo uma no coisa muito futebol. complicada. O que é não dar certo, A expectativa né? das pessoas que é muito assim, então a frustração vem daí. Exato. Das expectativas dos outros. E às vezes, que nem nossa família, nem tinha essa expectativa de nada. Então, de repente, girou-se um universo e hoje é citado algumas vezes em relação a isso. Sim. Eu até falo, por um lado, é uma coisa ruim, mas querendo ou não, é pioneiro para que não haja assim com as próximas joias. Então, assim, tem uma joia no seu clube, se você vê que não é o momento, segura.
Entendeu? Que eu acho que faltou um pouquinho na época dele. Na minha época, sim. Como Mas tinha aí era essa... muito a questão da fase do clube. É que o Corinthians é uma Corinthians em bagunça, né? 2007, Eu acho, não é? Não o tava elenco era desesperada. horrível, era muito ruim. É. Então, normalmente, eu pego assim, você vai pegar um garoto de 16, 17 anos, vai subir. Ele provavelmente não vai chegar a ser o titular do time. Ele vai subir Gradativamente, Sim. vai aos poucos, vai entrando aos poucos. Mas quando você precisa Você e não fez- tem, você olha pro elenco, pô, não tenho. Vai você. Vai pra fogueira. Vai pra fogueira. Se você tem 15 anos, Mas 16, então, aí você tem que salvar o time. Salvar o time, entre então, aspas. aí é um negócio, né? Assim, eu não tenho ninguém, jogo o Lulinha na fogueira, né? Isso foi o que Sim. aconteceu. Só que a ideia não é deixar pegar fogo, né? Queimar. Sim, exato. Então eu tenho que ter por trás tinha que ter tido. o lance de virar e falar assim, joguei, mas é um moleque de 17 anos que tá aqui dando o seu melhor. Tá pra- desenvolvendo ainda, Isso, né? Então, assim, não consigo cobrar dele o que Não. eu cobro de um cara de 21, de um cara de É, 22, de exatamente. Poderia 24, ter que já tido. tá jogando, que já tá Sim. acostumado e nananã. E aí eu acho que é nisso que peca, né? É, Mas que- aí que eu falo da questão do Brasil. Quando você tá lá dentro, ninguém quer saber se você tem 15 ou 30. Eles querem que você jogue. Quer que você vai bem, ele quer que você faz gol. Se você não faz, se você vai ser vaiado. Da mesma forma de um cara de 30 anos. Ele não fala, pô, mas tem 17 anos. Não, os torcedores não pensam assim. Não. A mídia não pensa assim. O final do Ronaldo mesmo no Corinthians, o pessoal tava querendo, imagina, o Ronaldo, a história do Ronaldo no futebol, no Sim. Mundial, e no final a torcida Sim. tava querendo pegar o Ronaldo. Então, para o nível, assim, de cobrança e de pressão no futebol, que tem, de Sim. torcida e muito tudo, grande. é muito grande, né? É. Mas hoje, eu acho, trazendo também pro nosso lado, tem uma preocupação maior, né? Tem. Infelizmente, Hoje na tem. sua época, Eu não acho- tinha, Na minha né? época não tinha. É. Hoje eu vejo, por exemplo, muitos os jogadores que vêm da base são muito mais instruídos a dar uma entrevista, ao que falar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Sim. Também pegou Porque isso pega muito. Eu, por exemplo, até hoje sou taxado por uma entrevista que eu dei com 16 anos de idade. Mentira. Sério? Isso eu não achei no Google. O que Pois você é. falou, Lulinha? Então, eu lembro que eu fui meu primeiro... Ó, pra você ver como são as coisas. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar do Sul-Americano Sub-17. Uhum. Eu Nome estourado. Tava muito bem e tal. Eu lembro que foi no Equador esse campeonato. Eu cheguei em São Paulo no aeroporto, aí eu não sabia a dimensão que tava rolando, porque foi o primeiro campeonato que nós jogamos, que passou na Band, então passou TV aberta, todo mundo tava assistindo, Sim, vendo. acompanhando e tal. E eu falo hoje pros meninos pro Dudu, por exemplo, falo, Dudu, hoje tudo é mais fácil. Porque você tem Sub-17 paulista que passa no Sport TV, você tem... Antes a gente ia ficar esperando a Copa São Paulo chegar pra gente Tem poder mídia, aparecer né? na Tem uma TV. vez- uma E tem os visibilidade. Instagram da vida, né? O Que Instagram na vida hoje que dá, você naquela joga, época antigamente no não tinha, YouTube. canais de YouTube. Eu falo, se Então, fosse na minha época tivesse tudo isso, eu com 15 anos eu tinha ido embora. Tinha ido embora. É. Toda certeza. Porque eu volto desse sul-americano, por exemplo, eu fiz 12 gols em 8 jogos. Então, o maior artilheiro da história do sul-americano até hoje, de sub-17. Ninguém passou Ninguém ainda. passou. Eu lembro que teve um jogo contra a Bolívia, eu fiz 4 gols. Nossa. Então, assim, só que passando no Brasil, todo mundo vendo, e nós lá no Equador, não tinha dimensão que tava acontecendo. Sim. Quando eu Quando desembarquei chega- no Brasil, aqui em São Paulo, caraca, câmeras, entrevista com a minha mãe. Ai, dona Minha mãe, Marli, não sei minha o mãe, quê, minha mãe. famosinha. Meu Deus do céu, o que ele gosta de comer? Qual a comida favorita dele? Minha mãe, eu não sei, arroz, feijão, aí ele come, beterraba. Engraçado que ele gosta mesmo de beterraba. Verdade. É que eu sinto falta lá de fora, é o beterraba. Aí, e tal, aí eu falei, caramba, e tal, não sabia. Aí quando eu voltei, eu falei, pô, acho que agora eu vou subir profissional. Né? Aí ficou nessa, sobe, não sobe, aí a mídia começou a colocar, pô, o Lulinha tem que subir, porque o Corinthians não tava bem, eu tinha só 16 anos. Aí lembro que subiu eu e mais 3, eu, o Everton Ribeiro, que tá no Bahia, mas que jogou no Flamengo e tal, consagrado aí, muito conhecido. O Sacomã e um outro atacante. E aí foi eu e o Everton Ribeiro pra primeira coletiva no profissional. Pô, meu, você tá na base ali, na nossa época Tinham a gente... que ter pelo menos falado pra você assim, na dúvida não responde. Na dúvida, não. passa. Na dúvida- Não tinha que nem os nossos hoje tem TikTok, tem, Sim. eles ficam o tempo Exato. todo vendo. Não tinha Você pega isso, hoje a né? entrevista do Hendrick, todo mundo fala, mas o Hendrick é muito robotizado falando isso, porque tem uma Tem- instrução. Tem por todo fora. mundo por trás Porque sabe, ali, se né? ele for falar alguma coisa, os caras vão pegar aquilo lá. Ele falou lá do Bob Shard até lá, hoje. todo mundo fala É, desde verdade. hoje. Então, assim, aí tava lá, meu, eu juro, eu nunca tinha visto. Era tipo 40 repórteres na minha frente, câmeras, não sei o que. Eu, 16 anos, meu Deus do céu. Aí perguntaram assim, Lulinha, quais são as suas características? Não é uma pergunta difícil. Hoje eu tenho 1 milhão de respostas pra essa pergunta. Mas você... Mas na época eu falei, caramba, Característica, uma palavra, né? característica?
eu sou rápido, eu tenho habilidade e tal. Só que eu peguei 2 exemplos que na época, em 2007, tava no top, que era o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho... Só que eu falei exatamente assim, com essas palavras. Eu falei assim, eu tenho um pouco da habilidade do Ronaldinho Gaúcho e da arrancada do Kaká. Mas falou um pouco. Mas eles Não, colocaram mas no outro mas dia a mídia manchete. é um Novo- inferno, A manchete né? no lance no outro dia. Metade Ronaldinho, metade Kaká. Puta Surge no que- Corinthians. Olha Nossa a merda senhora. Você imagina a pressão que Pro eu menino que mesmo... já tinha uma puxou. pressão, Ele Exato. puxou, né? coitado, totalmente inocente. ele Inocente, puxou uma porque aí coisa... as pessoas falam, não, mas Você desumilde. falou. Não tem você falou humildade. das Aí qualquer... características. a gente que vai... Se é meu filho no outro dia, eu coloco numa caixinha, Exato. escondo e falo, né? Exato. E aí se Acabou. cria, porque, que nem você falou, eu sou o maior artilheiro da base do Corinthians até hoje, com 297 gols. Aí, é Da metade base, Ronaldinho, do Gaúcho e Imagina, Kaká. e eles assim, eles pegam esse gancho porque eles querem esquece. vender, Pronto. né? Eles querem Total, estourar. Então, total. E eu vou aí- distorcer e colocar lá e vai Da me dar forma audiência. que é. vai ser Exato, é o que vai ser, bombar, o que vai né? É sempre bombar, assim, o que né? vai bombar. Até hoje. Quantas entrevistas ou notícias que você abre pelo que tá escrito, você olha, não tem nada a ver com o que tá falando Tem aí. nada a ver. Tem nada- E as pessoas não vão Mas- buscar mas- como ela foi só feito, lê, ela elas só só vão... lê. Ninguém se Mas é o preocupa, né? clique pra você ir lá e falar, puta, aí é... É porque a manchete vem É demais, manchete, né? Aí a é. pessoa vai querer entender melhor depois a situação. Exatamente. Então teve algumas situações. Aí eu peguei e falei assim, caramba, pra mim eu tinha falado normal, mas até então, no começo, tá, beleza, eles vão esperar ver o resultado pra depois começar a falar. E aí eu lembro que eu não tinha assinado meu primeiro contrato profissional ainda, e na época tinha muitos clubes, que nem você falou, tinha o Chelsea querendo, o Barcelona, e muitos clubes atrás. E aí o Corinthians vai e coloca a minha multa rescisória com 50 milhões. Era 5, mudou pra 50. 50, não é? 50 milhões. É, porque eu acho que eu li que na base, quando ele É. tava no comecinho, era 5 milhões. E, E aí depois, jogaram 50 milhões. Eu milhões. falei assim, nossa. 50 Aí milhões outra colocaram. manchete. Aí outra manchete, um menino de 50 milhões. Metade Ronaldinho, metade Kaká. Cara. Isso com quantos Vale anos você tá? 16 pra Pra 17 anos. 17. Olha a diferença, né? Hoje, se um menino aparece na base com todo esse histórico, imagina que chega com 16, 17 anos, Tá no já Brasil ainda não tem um contrato. Exatamente. exatamente isso. Exatamente. Imagina, já tá. tinha. Quando ele estourou lá na base, fez todo... E aí aparece mesmo, ele tinha um contrato, assim, mas Chelsea e Barcelona viram, o Corinthians muda pra 50 milhões. É, É, exatamente. Porque eles queriam exatamente. proteger o Bobo só clube, Eles né? Bobo queriam. só sou eu. Exatamente. Porque se os caras chegarem com 5 compra, vamos aumentar pra 50. É. Porque aí os caras pagam 30, 40, vai vender. Vamos Lógico, negociar, vai pra né? negociar. Abre Vai negociação. E até voltando um pouquinho até pro tema do podcast. Na época, eu sei que pra vocês também deve aparecer alguns empresários, né? Sim. Pô, aí quero conversar com teu filho e tal. E meu pai, por ser muito leigo e não entendia nada, pô, imagina, os empresários estavam todos os dias nos jogos. E aí, vendo eu arrebentando, bom, eu quero assinar com teu filho, vou assinar com teu filho. Só que meu pai nunca foi deslumbrado assim de que, vamos assinar. Ele, não, calma, vamos ver, deixa ele jogando. Deixa ele rolar. É. Deixa rolar, daqui a pouco a gente pensa nisso, não vamos, deixa rolar e tal. Como que nem eu falei, meu pai nem viu os jogos às vezes e tal. O empresário fala, você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Não vi não, Esse moço. é muito bom, Fiquei então. sabendo. Esse daí eu não vi não. E aí, acho que foi com quantos anos que eu assinei com o Wagner? Uns 14 pra 15, não foi? 15. Quando o rapaz foi lá em casa, você não tinha assinado ainda? Não. Então acho que foi na Copa Nike, era sub-15. Isso, eu não tinha então, assinado. acho que foi com 15. Com 15 Mas anos, assim, assinou com o Wagner. 15 ou 16? Com o Wagner, foi. É, Mas com aí 15. foi o quê? Eu lembro que na época o diretor do Corinthians conversava muito com meu pai, né? Tipo, pra tentar instruí-lo melhor, assim, nessa porque questão. via como eles eram leigos, Tinha né? muito empresário e tem muito empresário que tá ali só pra Tem. sugar, né? Amigo, Verdade. hoje todo mundo é empresário. pô. Não, hoje em tem. dia. Todo mundo é Gente, empresário meu Deus hoje. do céu. Esse Aparece- meio tá cada vez pior, Cada é hora verdade. aparece um novo. É verdade. E aí eu lembro que na época o diretor falou assim, não, o Wagner é um cara correto, um cara sério, já tem alguns jogadores Não e é à tal. toa que é o que É, continua dentro do mercado. verdade. exato. Continua e tem jogadores fazendo sempre o nome. E aí eu peguei e assinei com o Wagner e assim, o cara, pô, sabe, me ajudou muito parabéns, nesse beijo, começo de chefinho. trajetória. Beijo, chefinho. Seu chefinho tá assistindo, É. né? Por Vai ter que favor. assistir. chefinho, É. chefinho. E aí acabou que ele me instruiu bastante na questão da minha família, questão, ó, não vamos por aqui, vamos por aqui. Porque tinha Precisamos coisas que ele disso, falava pra né? mim de valores, ó, a partir de agora você não vai ganhar X, você vai ganhar 4X. Eu falava, não, Wagner, pelo amor de Deus, é muito! Ele, Lulinha,
é pra você, pra sua família. Você batalhou e você chegou até aqui. Você merece isso. Verdade. Só que na nossa cabeça, a gente falava, meu, é muito dinheiro. Você imagina, na época quando eu saí da base, eu ganhava acho que R$350. A ajuda de custo. Sim, que é o Aí daqui a pouco chega os caras e falam assim, você vai ganhar 3 mil, por exemplo. Sim. Eu falava, nossa, mas 3 mil é muito dinheiro. Naquela época realmente Naquela época era muito dinheiro. Aí eu sim. falava, não, Wagner, é muito, os caras não vão querer ele. Lulinha, deixa que eu... Deixa Só que joga. Só joga. E aí, a partir daquele momento, eu deixei ele cuidando dessa parte extra fora de campo e eu comecei só jogar. Aí o pessoal vinha falar muito, falava, meu, é um empresário. ele que ele resolve resolve, essas coisas, é eu não sei isso, de nada. então, se a gente pudesse dar um conselho ou meter um bedelho, né, pros nossos pais, pras nossas mães, assim, né? Espera um Calma. time, sem pressa, Exato. né? Porque às vezes aparece o primeiro, aí os pais ficam preocupados. Eu brinco que, assim, eu vejo, né, o meu marido é advogado e ele... Um monte de pai, e ele é amigo de todo mundo. Todo mundo é conhece amigo. muito. E um monte de pais de atleta mandam pra ele olhar contratos de empresários, contratos. Então, o que você acha desse? O que você acha desse contrato? O que você acha desse? E aí, às vezes, ele fala, olha, o que você quer? O que isso te ajuda? Porque hoje a galera continua querendo dar ajuda de custo, uma chuteira, Sim. um negócio. Isso, pra assim, amarrar. isso pra você vai fazer muita diferença hoje? Pra Exato. você se prender 5 anos, 4 anos com um cara Isso. por conta de uma chuteira, R$200, R$300. Exato. É isso que você quer? Se for, assina. Se não, hoje ele tem 10, daqui a pouco ele vai ter 13, 14. E aí a gente pode ir pra outro lugar. E as coisas Então, mudam, muita né? calma nessa Muita hora. calma. E eu acho muita assim que calma. o seu pai ainda foi bem inteligente nessa parte. Porque eu vejo hoje muita criança que às vezes a gente julga, né? Ah, mas nossa, por que assinou com o empresário? Mas tipo, porque aquela família não tem condição de comprar uma chuteira, não tem. Às vezes a pessoa, ele assina para quê? Para o empresário pagar a condução dele até o treino, o almoço dele, uma chuteira dele, e às vezes cai numa mão de uma pessoa que não é tão boa, entendeu? Né? Porque a família cai, não tem às vezes de condição. ingênuo, né? Exatamente. E pela toda a situação que se O colocam, Elton né? já pegou cada coisa absurda Mas... de segurar um moleque. E aí é o que o Elton fala assim, ó, outra dica, né? Quem já assinou, quem tá assinando, quem já fez... Não é o fim do mundo, assim, gente, calma. Dá pra quebrar facilmente enquanto você ainda é da base. Exato. Até porque são muito abusivos, tem uns contratos assim que teve é uns que o fora Elton, de... assim, 7 anos e... Aí colocam umas multas, assim, gigantescas que você não pode sair pra assustar. Mas isso é mais pra assustar mesmo, e né? uma coisa engraçada que é uma outra pessoa que eu converso bastante, é o Rubens, amigo meu, ele fala assim, entende uma coisa, quando a multa também passa de... Né, quando você tem uma multa de 10 mil pra pagar... 20 mil, você se preocupa que você vai precisar achar 10 mil, 20 mil. Quando você tem uma multa de 50 milhões pra pagar, você não vai conseguir pagar. Não tem como, né? Vai com pau. Deixa rolar que é melhor. É verdade. Alguém vai ter que dar conta. É verdade. Mas eu achei que o seu pai podia ter caído nessa, Exato, né? é verdade. verdade, Que nem eu falei, que nem a questão da cesta básica fazia diferença pra gente. Mas ali o pessoal do clube tá disposto a ajudar. Sim, não tinha nada contratual, não tinha nada assinado. É. Podia pegar minhas coisas no dia, falar, obrigado, agradeço e tal, tô indo embora. Sim. Agora, quando primeiro que você assina o papel, aí esquece. Aí não tem o que fazer. Até teve uma situação até engraçada e também até pra questão que eu falo do estudo, né? Sim. Eu falo do estudo. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui jogar no Chipre, eu não tinha empresário. Aí já não tinha empresário, aí era por minha conta. E aí eu lembro que eu fui fazer o exame médico lá na Itália, o time tava lá pra fazer o exame médico lá, fiz o exame médico, dava tudo certo. Daqui a pouco me chega o diretor do clube, entra no meu quarto, no hotel, e me joga o contrato na mesa e fala, assina. Eu falo, calma. Aí eu pego, deixa eu ler primeiro o contrato. Sim. Aí beleza, aí eu peguei o contrato, tudo em inglês. Eu falei, beleza, falou tudo em inglês, tá tudo certo. Não falava nada. Tá. Nada. Entendi. Eu achei que você ia falar assim, não, beleza, tamo junto. Não falava nada, não falava nada. Aí eu lembro, falei, caramba, e agora? Aí eu tinha um amigo, tem o amigo advogado lá do Wagner lá, né? Sim, o Dr. Cristiano. O Dr. Cristiano. Tá com o Júnior hoje, na Forcom. Dr. Cristiano, um abraço. Aí tem o Dr. Cristiano e tal. Eu falei, Dr. Cristiano, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falei assim, ó, a proposta é isso, casa, carro, blá, 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 blá. O que me foi falado é isso. Vê se tá isso escrito no contrato. Aí ele falou, Lulinha, não tá certo. Tem umas coisas faltando. E os caras botando uma pressão pra me assinar. Assina, porque você a gente vai chegar. sozinho? Eu sozinho. Jesus. Sozinho, imagina. E eram 3 anos de contrato no clube.
Eu falei, como eu vou assinar um vínculo de 3 anos sem saber se tá tudo ok, tudo certo? Que foi acordado, né? Por isso que eu falo pro Dudu, firme no inglês, cara. O inglês é muito... Cara, pra tudo que você vai em qualquer lugar fora, se você tiver pode falar inglês... isso pro meu também? Fala pra todos. Pro meu eu falo, todo dia ele falou assim, você tem aula hoje? Ele... É inglês, né? Ele não, muito pelo amor de Deus, eu falo, não, vai fazer. Vai muito fazer. importante, Não, o inglês é muito verdade. importante. E eu tinha E pra zero, vida, né, Pra também, vida toda, passear, negócios, Viajar, tudo, sim. viajar, tudo. Então, E é aí eu lembro importante. que ele começou a botar muita pilha, pressão pra mim assinar, e o doutor Cristiano falou, Lulinha, fala pra eles trocar isso e você assina. E tal. Aí eles pegaram e falaram assim, não, Lulinha, assina, depois a gente troca lá. Eu falei, amigão, não. E aí o que aconteceu? Já criou uma mal-estar. rixa Atrito entre antes eu e o clube desnecessário. Sim, Antes de eu nem jogar. sim. Por isso que eu falo, essa parte o empresário é importante. Sim, É. sim. Porque assim, eu falo, o empresário é importante, por exemplo, para as crianças, é muito importante. Mas chega uma época para nós profissional, Que é essencial. Cara, Você mesmo não se tem- não vende, tem você necessidade. negocia. por isso que começa o quê? Os pais ser o empresário. Sim. Uhum. Porque assim, por exemplo, o pai do Neymar, eu já conheço, eu não preciso de um empresário. Os caras vão estar aqui, vai me ajudar e tal, mas eu já sei o que posso Os fazer. profissionais Como por trás, funciona, né? entendeu? Porque chega uma época que você fala assim, cara, tem muita gente que nem você falou, suga. Que fala que é empresário. Vários. Tipo, Lulinha, eu tenho proposta disso pra você. Eu falo, tá bom, me traz a proposta e aí a gente conversa. Hoje eu trabalho com 10%. Me traz a proposta, eu te dou 10%. Pronto, tá Pronto, fechado. Depois você resolveu. segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. É. E pronto, entendeu? E aí eu não fico te devendo mais nada nos outros meses todos. Exatamente. É verdade, Na estamos verdade, é uma cientes, né? assessoria. Você me ajuda a fechar isso É aqui, isso. tá pago. É isso. E não tem vínculo nenhum fora esse, né? Melhor Fechamos coisa. Mas aqui, aí já você era. tem que ter um nome já no conhecido futebol, Sim, porque senão- senão tem que ter um empresário pra indicar você. Eu falar, acho você que tá voltando um livre. pouquinho pro nosso aqui, talvez no 14, porque hoje em dia o 14 faz o contrato de formação. Sim. Então, um pai sentar para negociar o contrato de formação com o clube é uma coisa. Um empresário, porque aí entra naquele outro lado, né? Você, sei lá, você acha que seu filho merece ganhar tanto, mas você tá com medo até que seu filho seja dispensado. Então, como você vai falar que eu quero que ele ganhe? Agora, o empresário vou falar, não. né, amor? Porque o empresário vai falar, se você não der isso aqui, que é muito o método, né, que o Wagner também trabalha, eu tenho outros clubes que vai dar. E aí? Então, a parte chata é jogada pro empresário, né? É mesmo porque E quem tira. não tá no meio, eu, por exemplo, eu não entendo bolhufas. Então, assim, os caras estão no meio, eles são profissionais, São. eles sabem, né? Uhum. Então, se você pegar uma pessoa que seja um profissional respeitável, que ter, né? Uhum. Então, ele vai fazer toda a Vai diferença, fazer. ele vai É, te eu ajudar. acho que O problema é você separar o joio do trigo, como em qualquer... Coisa na vida, qualquer né? coisa na É vida, verdade. né? Então, assim, antes de assinar, quem não conhece, procura... Pesquisa, né? Que nem a gente falou, hoje tem muita entender, informação, né? é. Então tenta pesquisar para esses pais Se realmente o empresário vai dar atenção pro teu filho ou não. Também É, tem isso, né? gente. Porque Aquele tem cara empresário que que, tem... assina com 60 mil crianças, Sim. mas não dá atenção. Não consegue, atenção, não consegue. Porque é difícil, não sabe nem cara. quem é, às Sabe vezes. nem quem é, Às mas vezes é- seu. Terceiriza Procura mais o trabalho, quantidade né? do que qualidade. Sim. Então tem que tomar cuidado. Vocês têm mais alguma questão, assim? Com ele, assim, da parte da base, o que você... Dos colegas, né? Que você tinha ali na base e tal, Sim. né, que você mantém contato, que foi... Sim. Que virou um parceiro, um amigo, porque é tanta rixa... Você era meio campista, eu não falei isso. Meio Lembrei agora, campista. sacanagem. Sim, da questão de você ter um outro meio-campista que seja seu amigo, Sim. que não seja o seu... É um rival sem ser rival, que vocês conversam, assim, porque a Sim. gente tem Graças a Deus, nossas crianças estão num clube que a gente não tem esse tipo de problema entre eles e entre os pais, né? Mas a Se eu- maioria das vezes é entre os pais. Né? Então, é isso que eu falo. Esse Assim, Uhum. entre vocês na área da base, não, Ah, não. É porque É eu menos. falo, é muito. A gente tá ali o muito. problema é a gente mesmo. É, os o problema são os pais nessa questão do. É verdade. É o que eu falo, eu conheci Entendi. todos os tipos de pais. O meu pai que Zero. joga ou não joga, tá no banco, tá titular. O pai que o filho não entra titular, o pai já quer falar com o treinador porque que o filho não tá titular. O pai que o filho sai do jogo, quer brigar com o treinador Quer porque saber o por filho quê? tirou do jogo. Sim. Por que tá tirando? O pai que quer... Pressiona o tá filho. tendo um treino lá, o pai quer se intrometer no treinamento do treinador. Eu falo, gente, se o cara tá ali, o treinador tá ali... O pai que quer comprar, que a criança goste. Não, mas tem porque que botar se o meu você- filho pra chutar de esquerda.
tem que botar meu filho pra cabecear. Cara, Eu o entendo treinador, ele. ele tá ali Ele pra sabe. fazer isso. Sim. E aí eu vejo, por exemplo, quando às vezes eu vou no jogo do Dudu, eu vejo vocês, eu vou falar vocês, porque vocês estão lá também, né? Ai, meu Deus. Os pais, uma gritaria danada com seus filhos. Ai, vem mais pra esquerda. Ai, joga mais pra direita. Ai, joga a bola assim, joga a bola assim. Meu Deus. Tira o treinador de lá e vocês ficam lá. Falando com os filhos de vocês. Mas por quê? você sabe que a gente quer trazer um treinador que eu tenho medo Ah, do que a gente vai ouvir de... Mas sabe o É, que eu falo de pro meu falar. marido? Às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, você é pai dele, você Esse- não é, é. treinador O marido dele. Porque dela- às vezes eles esquecem, parece Esquecem. que assim, que eles não são Mas sabe pai, por eles que são isso? treinadores. Porque todo pai ou todo brasileiro acha que é treinador, É, acha tem que é no jogador. mundo, Já tem, eu entende, né? entendo, eu assisto o jogo, eu sei que se ele jogar mais assim vai ser melhor e tal. É. E aí o que o meu treinador fazia, o Edson Rocco? Chegava no dia dos treinamentos, pai, fica lá fora. É Que eu- só que eu não nós, acho, só, que eu- só os que eu Mas, não meninos. mas eu acho acho que o errado. Corinthians Não ainda é acho assim. ruim. A maioria Eu dos também não grandes acho. ainda Os é pais assim. ficam lá fora, quando acabar o treino, vocês vêm, buscam seus filhos e vão Eu embora. como mãe, Eu de goleiro, concordo. falei pro meu filho, a gente tava falando disso no carro, né? Ele me pergunta, que temas vocês querem? Aí eu falei assim, a gente vai tava entrevistando, né, pai, não sei o quê, pra falar. Eu falei assim, do que os pais falam na hora que as crianças estão jogando. Aí eu falei assim, mas eu não falo nada. Ele, não. É igual aqui, ó. Você fica assim, Eu falo. volta pro gol, Davi! Ah, ela fala, eu só incentivo. Eu falo, vai, Dudu! Chuta! Eu falo, mas deixa o menino, porque o menino tá escutando o treinador, tá escutando a sua voz, tá escutando a voz do pai dele. Isso, mas pensa no desespero da mãe. Ele tá Não, lá jogando no salão. Aí eu vejo que ele tá adiantado, tá lá na frente, porque a bola tá lá, né? Eles estão atacando. Eu falo assim, eu já fico assim, fodeu, vou perder a bola, acabou, é uma cobertura. aí eu falo pra ele assim, volta pro gol! Aí ele fica, ele juro pra você, ele vira pra mim e fala assim, É. ele não quer ouvir. Aham. Assim, você fica gritando, volta pro gol, eu sei onde eu tenho que Mas se estar. vocês soubessem quanto isso atrapalha eles. Eu juro Será? pra você que... Eu falo pra ele, mas não é por Atrapalha. maldade, a juro gente pra quer você que ajudar. eu vou tentar. Vocês querem, mas não Não, a gente ajudam. quer Mas a ajudar. gente quer um técnico por causa disso também. Porque É. assim, a gente não entende nada. Mas assim, por exemplo, eu não entendo nada. Mas eu também não dou pitaco. Mas eu vejo assim que às vezes os pais ficam assim, por que você tava ali? Você tinha que estar. E de repente foi o técnico que mandou o Ele menino tá tá lá. daquele lado Exato. e o pai quer que vai pro outro lado. Isso é verdade, é total. Informação, muita informação na cabeça do menino. atrapalha, De atrapalha. novo, gente, hoje vindo no carro com o Davi e com o Elton, meu marido me solta assim, Davi ontem quase fez um gol. Eu falei, que porra é essa? O Davi quase fez um gol ontem. Aonde ele tava que ele não tava? Tava no gol. Aí ele fala assim, não, é porque o Fernando na RS gosta de jogar com o goleiro na Linha. linha, Aham. né? Mas pra frente, eu falei assim, não vou ver, né? Como que eu vou conseguir ver um jogo desse? Não vou ver. Porque vai Foi jogar quase sempre faz um gol, adiantado. moleque, volta pra que gol, não é você. Pergunta que pro faz um gol. Dudu, por exemplo, quando eu tô aqui, ele quer que eu fico levando ele pro treino todo Ele dia, quer. pro jogo. Ele fala. Porque eu não vou, eu fico lá, eu assisto. Só que se ele chegar e falar assim, tio, o que você achou? E aí eu vou Ah, falar. mas peraí, vamos falar do Dudu então. Que eu tava Eita, até comentando. vamos falar O do Dudu, que ele tem a autoestima muito elevada. Ele tem? O Dudu, assim, a Ele gente, tem. é demais. Esses dias eu cheguei no treino e agora nós estamos num clube novo, ele tá numa posição nova, então ele tá se adaptando, está estranhando. Na hora que eu cheguei e tal, tudo bem que ele tava vindo de uma virose, eu achei que ele tava até meio amarelinho. Enfim, aí era tipo cruzamento, estavam treinando cruzamentos, né? Então, como ele tá de ponta agora e tal. De 10, vamos supor que ele errou 6 ou 7, ele perdeu várias. Mas aí, numa dessa, ele driblou e fez um gol. E o gol foi bonito e tal. Mas, enfim, ele perdeu 7, gente. Por aí, ou 6. Aí, vindo embora e tal. E aí, filho? Eu falei, não vou falar nada, né? Você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Você não tá comendo direito ainda e tal? Não, mãe. Ô, mãe, você viu meu gol? Eu falei, eu vi. Nossa, aquela hora eu ia cavar. Mas aí eu falei assim, melhor não, né? Aí Mas- eu pensei assim, será que ele vai falar? Ô, mãe, você viu que eu não tava passando, né? Não. Tipo assim, mãe, você viu o meu gol? foca É no que ele autoestima acerta. alta. Isso aí é um no que ele negócio erra. Mas aí eu não sei que Então, ponto é mas bom, isso- que não, ponto é mas isso aí é um ruim. negócio que o Davi faz o contrário também. Ele Hum. vira, todas as vezes, ele vira pra pato e fala assim, isso era pra eu ter encaixado. Dava pra eu ter encaixado. entendeu? Ele fala muito assim, essa dava pra ter encaixado, mas na hora eu fiquei nervoso, que lá espalmei. Sim. Porque virou um escanteio. Criou um escanteio e tal. E aí É, a ele falou assim, situação. não era pra ter encaixado, ou de repente também ele falou assim, não era pra eu ter feito esquadra, era pra eu ter feito não sei o quê, ou era pra eu ter Uhum. dado 2 passos pra cair, pra ir pra Sim, frente aham. e se antecipar e fechar.
Isso o Davi Então falta um fala pouquinho do muito. Dudu no Ele fala Davi e um muito. pouquinho no Davi Eu, no como Dudu. entendo tudo, falo assim, faltou. Faltou. Na dúvida eu falo que faltou. Vou falar que- Aí a minha vontade foi falar, tá, mas e as vezes que você não passou? Você tem falou, que amiga? pensar. Aí eu pensei um pouquinho depois, falei, não, mas tava difícil passar do... Não, mas é verdade. Mas eu acertei uns 2, né, mãe? Eu falei, filho, você acertou, mas você poderia ter acertado 5, pelo menos, pra ficar ali na média. Então, assim, realmente, tem Na questão coisas... deles, eu falo, porque assim, a minha irmã, ela conviveu muito comigo, ela me acompanhou aprendi, muito da base e tal, tudo mais. Aí eu achei que o Conhece tratamento muito mais de futebol ia que ser a gente. diferente deles, até do Rafael também, que o Rafael também acompanhou minha trajetória, né? Então eu achei que ia ser diferente. Então quando eu chego na quadra ou no campo que eu vejo eles fazendo, eu falo, gente do céu. E olha que você nem Por viu. quê? Você Nem nem viu viu? ele jogar o latão de lixo na Não vi, quadra, né? não vi. Fiquei sabendo, né? Mas Você não já vi. ficou sabendo também que ele já me levantou? Te levantou. Né? Né, que Vai ficar Naquele pra uma outra jogo, ele assistiu oportunidade. o jogo Você que o assistiu Vitinho jogo- invadiu. Você assistiu o Lembra jogo do Palmeiras que a RS gente foi contra o eliminado que o Palmeiras? rapaz invadiu? Você Ah, assistiu? vi, vi. Invadiu aham. muito, né? Sim, Aí sim. depois você vê a confusão. Ai, A que- confusão, Ele, Carol Quem Veneno. jogou ele, me, no ele meio, me jogou pra dentro da quadra. Eu precisava de alguém pra me dar No força. impulso. Ele me viu, ele abriu a... a rede. Mas você eu entrou? Oh, Eu conto essa história no Não, próximo vai ter podcast. próximos capítulos. Pra você eu conto daqui a pouco. Ai, Bom, que mas legal. é- Mas é isso, vocês têm que tentar controlar o máximo. Sei que é difícil, né? Porque vocês estão querendo ali, vocês estão torcendo pro filho de vocês, querendo que o time ganhe. Né? Pô, quero que o time ganhe e E tal que e nosso tudo bebê não mais. se machuque. Somos É. E competitivas você acha que você também. conseguiu nessa época de infância, você conseguiu conciliar bem? Você teve uma infância ainda ou não? Você acha assim que... Pega muito isso, né? Difícil, era difícil, porque muitas vezes, por exemplo, eu chegava da escola, eu tinha que treinar. Aí eu via meus amigos brincando na rua. Eu queria brincar. Eu lembro que o único dia que eu tinha livre era quarta-feira. Porque eu treinava de segunda campo e à noite futsal. Na terça era só campo. Aí na quarta-feira não tinha. Aí na quinta a mesma coisa. Na sexta, aí sábado, domingo, jogo. Então, assim, era quarta. Então a quarta-feira pra mim era. Nossa! Eu chegava da escola, mó paz e tal. Aí assistia a sessão da tarde, depois ia brincar com meus amigos e tal. Então você acaba perdendo. Só que eu também amava estar dentro treinando. Sim. Amava estar treinando, estar Eu acho que é um jogando. lance Então, que a gente sofre mais que eles, é verdade. talvez. Né? Que a gente É vê eles isso. perderem muitos convites, Exatamente. muitas... É festinha, é passeio, Mas por é isso não que eu sei o falo quê. que, assim, o principal é eles amarem e Muito. eles E quererem por eles. isso, entendeu? Exato. Porque a partir do momento Exato. que eles falam, eu não tô gostando, eu não quero, É. esquece. É. É o que eu falo, a Porque- partir do momento que deixa de ser divertido, porque não é criança, Sim. tem que ser uma É, tem que diversão. ser Pô, divertido. chegava lá, a gente só não era treinar, era brincar de beca, era não sei o que, não sei o que. Agora é o treino, vamos começar o treino. Antes do treino, eles estão Eles batendo estão bolinha, brincando, é. Exatamente, Não, mas é eles estão isso. jogando truco antes do Aí treino. aprenderam truco. É, lá. truco e tal e tudo De mais. qualquer jeito, são jogadores. A competitividade tá sempre Tá na ali, competição, né, São sempre. competitivos. Agora deixa Mas você passou bem, você acha que assim, foi tranquilo Cara, eu pra passei você? bem porque eu gostava muito, né? Eu amava, eu lembro que meu pai era tipo, o jogo vai começar às 7 horas. Meu pai queria sair 6h30, sei lá, 6 horas, pra chegar 10 minutos antes. Eu ficava, pai, vamos, porque eu não queria chegar atrasado de jeito nenhum. Queria estar lá na hora do jogo. E meu pai muito tranquilo e tal, né? Vai dar tudo Vai certo. dar tudo certo, relaxa. Aí o que acontecia muitas vezes? Acabava a gasolina no meio do caminho. Aí tinha que ir andando até a federação. É. Aí o trem atrasava. Aí não sei o quê. Eu falava, pai, a gente que sai antes, não sei o quê. E ele sempre naquela calma. Calma, negócio pai. Lulinha, é um Vai dar negócio- certo, É Lulinha, um negócio que o Davi calma. também fala direto. Não, a gente não pode ser no horário. A gente não pode ser no horário. Tem que sair Tem que antes. sair antes, Porque É, mas eu acho que o importante também de ter... Por exemplo, eu tenho 2 meninas, mas as meninas não vão jogar bola. Mas eu quero que elas quem fiquem sabe no... elas não vão É, hoje não, em tô dia, falando assim, né, é. elas não gostam, Não, né? elas não gostam nem de Elas- ir nos jogos. Elas não gostam nem de ir nos jogos, então É acho que não. difícil, Mas eu falo da importância do esporte pra uma criança, Sim, né? É. sim. Questão de horário. Por exemplo, eu joguei no Japão. Quando eu fui jogar no Japão, cara, eu mudei totalmente a chavinha da minha cabeça. O Japão é outro planeta, Cara, é outro né? planeta, é outra outro vida. Porque eles são realmente assim, questão de horário, questão de regras. Eu lembro, por exemplo, tem uma história, quando eu joguei lá, tava na época do Covid. Nossa. Então assim, Foi onde, na verdade... Não, foi na China. né? Aí, mas tava na época do Covid, sim, e tal. Mas assim, o país, como eles já usavam máscara, Sim. eles não são que nem o brasileiro, Não. chega pra cumprimentar, abraça, beija. Tá É só gripado, tá abaixou a gripado, cabeça, então. É. beleza, beleza. Então, não tava aquela, muita gente com Sim. Covid e tudo mais.
E aí eu lembro que o meu clube falou assim, ó, vocês tem a regra assim, assado, vocês não podem sair da cidade, blá, 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 blá. Aí beleza, aí eu lembro que eu peguei e fui pra Tóquio. Peguei um trem-bala e fui pra Tóquio. Só que eu falei assim, ninguém vai saber, tá tranquilo. Só que lá em Tóquio, não sei se vocês vão lembrar, tem aquele filme do cachorro que fica esperando a pessoa voltar, não sei o quê. Que até é fatos reais. Isso, é fatos reais. E lá tem a estátua do cachorro. Tem a estátua do cachorro. Na estação de Tóquio. Esqueci o nome dele agora, mas... Aí eu peguei... Tirei... Hã? Ratico, é isso mesmo. É. Aí tá lá o Ratico, a foto dele. Você tirou uma Aí eu foto. peguei e tirei uma selfie. Só que guardei. De boa, tranquilo. Falei, não vou postar, não sou idiota. Instagram naquela época. Não tinha. Tinha Instagram. Caramba. E só que eu falei, não vou postar, não sou burro, né? Porque se eu postar, todo mundo vai saber. Aí passou uns 3 meses e tudo mais. Aí eu falei, agora acho que tá. Porque deu uma minimizada, né, na questão, podia né? sair da cidade. Já podia, já tinha liberado. Aí eu, postei a foto. Os caras foram lá. Aí daqui a pouco eu vejo... Tipo assim, eu postei mais com medo, na verdade. Eu postei e falei, mano, acho que vai... Na dúvida, não posso. Acho que vai dar merda, velho. Aí postei. Aí daqui a pouco, dá uns 10 minutos, o tradutor me ligando. O tradutor do clube. Aí eu, putz. Aí nisso que ele tava ligando, eu já tava apagando. Juro pra você. Ele ligando e eu já apagando. Deu ruim. Eu falei, eu tenho certeza que é alguma coisa da foto. Você sabe que o seu anjo da guarda tava avisando. Não posso. Acho que não. Acho que não. Aí ele, Lulinha, quanto que foi essa foto que você postou agora há pouco? Eu falei, cara, foi esses dias agora. Esses dias quando? Que agora a gente não teve folga. Como que você foi? Aí, beleza. Aí os caras, Lulinha, eu falar um negócio pra você, melhor você falar a verdade pros caras. Porque se os caras saberem que você tá mentindo e tudo mais... É pior. Aí eu falei, caraca, sério. Aí no outro dia, o diretor vai querer falar com você. Aí, putz, o diretor sério, bem sério assim. Falou, pô, o que aconteceu e tal. Aí mostrou a foto, tiraram um print. Na hora que eu postei, eles já tiraram um print. Mesmo apagando, alguém Mesmo apagando, salvou, já deu tava lá o tempo. print. Tá na rede, filho, Já era. Quanto que foi essa foto? Aí eu, não, foi tal dia e tal, não sei o quê, tal. Aí ele, você sabe que você não pode, né? Aí, você não podia, né? Eu falei, sabia, desculpa, não sei o quê. Não, desculpa nada. Vamos descontar 15% do seu salário no mês que vem. Aí eu, pô, pelo amor de Deus, 15% é muito. E tal. Uma foto, meu Deus. De uma foto do lado do Ratico, ô Ratico caro. Que Ratico caro da bexiga. Mas se eu souber. Ele chora toda vez que assiste um filme. Juro, eu vejo esse cachorro. Eu tô com raiva do Ratico agora. Eu chorava, porque o filme é lindo, né? Que ele fica lá, ele morre esperando. Você chora porque você lembra dos 15%. Agora eu lembro dos 15%. Não dá pra perceber. Não Cachorro dá. maldito. 3 salários. Não, é porque você se comprometeu todos os seus companheiros. Você foi pra lá, você podia ter pego Covid e ter passado pra todos os seus companheiros e não sei Eles o que. são muito sérios, né? Não, é a cultura lá no Eu Japão. lembro que era pra gente ia jogar em outra cidade, o trem-bala, por exemplo, o trem-bala saía 3 horas. Se chegasse 3:01, tchau. O trem já tinha ido. Igualzinho aqui. Não adianta. Tinha que chegar lá. Aqui, irmão, a gente abre a porta do trem no mundo. Sempre cabe mais um. Vai, né? Então, assim, essas minhas experiências, muitas histórias, coisas assim, bacanas, mas aí vai né? fugir muito do mas tema do que a gente muito tem, bacana, né, meninas? Muito. Receber aqui. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Não, deve, Demora, por favor. Porque não tem o que fazer. Eu não posso ir sem perguntar. Não, deve. Li em algumas das suas entrevistas, porque eu estudei bastante. Aham. Quando você Fez a fala, lição de casa. né? Quando você fala sobre o Ronaldo, né? Ah. Que ninguém acreditava quando começou o burburinho de que ele ia vir pro Corinthians. Aí depois vocês falavam entre vocês que não acreditavam muito. E aí, de repente, você fala na entrevista, se não mudaram a sua fala, tipo assim, e de repente o homem tava lá. Sim. Que ele começa a tá ali. E você fala na entrevista que ele pegou você e o Dentinho pra filho. Pra filho. Que ele fazia cada dia um negócio diferente, alguma coisa assim. Assim, essa Como história que com o Ronaldo funcionou isso? Como é que é? Hoje você tem contato com ele ou não tem mais? Não Mas como tem. que isso virou, assim? Meu, a história com o Ronaldo eu falo que foi uma das maiores experiências na minha carreira, né? Até agora. Porque, você imagina, Ronaldo, fenômeno, já tinha 3 bolas de ouro, campeão do mundo e tudo mais. E de repente surge o burburinho que ele vai pro Corinthians. Sim. Eu falo, cara, não é possível. Porque eu falo assim, você jogar com o Ronaldo, beleza, mas você conviver com o Ronaldo. Então... Você é almoçado lá do Ronaldo, você jantar, você É o tomar atleta, café da né? manhã. É Exatamente, né? eu vou ser um amigo dele. É. Entendeu? Vou dividir Seu vestiário. ídolo, né? De uma pessoa que era Pô, tão distante. Pô, que eu vi,
como eu comemorei o pentacampeonato, Exato. ele fazendo os gols. Imagina, eu vou estar do lado do cara. Meu pai é o maior. Meu pai é o Não ídolo gosta dele de é o futebol. Ronaldo. É isso, é. louco com o Ronaldo. Ultrapassa o futebol. Não, Ultrapassa, não tem Esse é o torcida. Eu lembro que tinha muitos torcedores na época que não gostavam do Corinthians, mas assistia por causa do Sim, Ronaldo. Hoje Ronaldo. acontece isso, né? Exatamente. Meu É. filho é corintiano de vez em quando Palmeirense, e agora ele é santista, porque ele é neymarzista. Exato. É, Exatamente. de estar lá. E aí eu lembro que eu tava de férias, eu tava viajando, tava pro Nordeste, aí começou o burburinho do Ronaldo. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Então aí daqui a pouco, faltando uns 10 dias pra apresentação, ele é apresentado no Parque São Jorge. Eu falei, putz, não acredito. E aí o meu coração já começou. Imagina. Cara, como que vai ser o dia a dia com esse cara? Como que vai ser e tal? Aí todo mundo ansioso pro primeiro dia de treinamento, né? Primeiro dia de treinamento, pré-temporada e tudo mais. E aí eu lembro que cada um tinha o seu lugarzinho pra sentar, tava todo mundo sentado, tipo, aquela expectativa, cadê o homem, né? Aí eu lembro que ele vem cumprimentando todo mundo, aí ele chega e fala assim, prazer, Ronaldo. Eu falei, não, Você apresentou. não, você tá de brincadeira com a minha cara. Eu falei... Aí eu brinquei até, falei, prazer, Lulinha, tenta lembrar meu nome aí depois e tal, pra gente trocar um passe e tal, não sei o que e tal. E aí começou ele, é que eu falo, o Ronaldo, quando ele veio pro Corinthians, ele fez a carreira toda fora do Brasil. Sim. Então ele era muito moleque. Tipo, ele tinha 34 anos quando ele voltou na época, só que ele parecia que tinha 20. Eu falo, mano, é sério que ele tem essas brincadeirinhas assim, tipo, brincadeira de porrada, de dar soco. Tipo, aí você fala, caraca, e aí Meu beleza. Deus, o Ronaldo me deu um soco. É isso, Vou dar meu braço. Tô mexendo de porrada, não vou dar. Cara, Porque é Ronaldo, vou bater no Ronaldo. Será que Bati eu posso e eu dei bater? tapa na cara dele. E aí nós criamos duas gangues, assim, entre aspas, né? Que era a gangue do Ronaldo, era o André Santos, Elias e tal. E a nossa, né? Que era eu, Dente, Júlio César e tal, não sei o quê. E essa gangue, tipo assim, era... Tipo, ó, bicho pegava mesmo. E o Ronaldo sempre concentrava sozinho. Ele tinha um segurança dele particular e tudo mais. E ele concentrava sozinho. Eu concentrava com o Dente, que era o meu parceiro, meu irmão, né? Até, acho que perguntaram, né? Se você... Um amigo, né? O Dente é meu amigo desde a base, né? Então Nós isso, começamos o Dentinho os... ficou E até É, hoje é meu irmãozinho também. Um beijo, Dente. Foi meu padrinho de casamento e tal, e tudo mais. que É meu legal. parceirão. E Esperamos Dentinho aqui. Por favor. É, vamos Com cobrar, certeza. hein? verdade. Até é verdade. Dani A Dani também, a também, esposa se dele. quiser, É. também. Esposa, né? Aí Vem, tudo amiga. bem. Vai que cola. Verdade. Quando as pessoas, né? A gente tá aqui, né? Aí ela me traz o irmão dela, a gente vem pra cá, e aí é minha amiga. Vai que cola. Cara, no meio O próximo é o fenômeno. Já pensou? É isso aí. Vamos gente. profetizar e jogar pro universo. Eu tenho muito contato, os parceiros que eu tenho da bola. Assim, então, eu vai tenho, que- Quem viria fácil era o Christian, né? Também, que aqui Ó, perto, Fala, né? fala pra eles, Julinha, que a gente é legal. E o quer Christian, dizer- o filho dele, tá na Tá no base do Corinthians. Corinthians. Ah, Né? E tem Christian muita Júnior, história, muito né? Tem legal. muita coisa legal. Assinou agora, profissional. se eu Assinou. não me Eu engano. vi, Christian Júnior. Aí E é o aí? olho dos pais aí. É. Vamos anotar. Aí beleza, aí começou essa questão da gangue, né, separado e tudo mais, aí teve, o Ronaldo concentrava sozinho, aí os... Só que assim, o Ronaldo, ele é alto e ele é forte. Grande. Só que eu e o Dente, imagina, eu sou magro agora. Imagina quando eu tinha 17 anos. Eu era só a carcaça, né, não carregava nada. Como que nós vamos pegar esse homem? Aí a gente chamou o Souza, que era outro cara alto. Souza, vamos lá, vamos pegar ele agora. Aí batemos lá, no quarto dele, ele abriu. Nisso que ele abriu, o Souza já entrou. Só que nós ficávamos só assim, com medo, né? Meu, É o Ronaldo, chega ou não né? chego? E os caras lá, daqui a pouco o Souza segurou ele ficou com a cara assim, aí eu vinha, batia e corria. Sabe o que você... Aí eu lembro que ele falava, moleque, pode, mas eu vou te pegar e tudo mais. E aí eu lembro que nas próximas concentrações eu e o Dente vivia no banheiro, porque ele... Com medo. Porque a gente não saía do banheiro. Porque, querendo ou não, é o Ronaldo. Aí ele chegava assim, olhava lá, qual é o quarto do Linho Dentinho? 420. Aí chega na recepção, ó, a mulher não perguntava, mas é o seu? Não vai perguntar, né? Não, a mulher só falou assim, ó, tá aqui sim, Você Ronaldo. quer uma bomba? Você quer alguma Você quer coisa alguma que eu coisa? providencie Você o quer que eu quê? te ajudo no quê? Até que teve um dia, ele pegou... Nesse dia eu tava suspenso, eles foram pro jogo. Essa história, o Dente fica bravo comigo que eu conto, mas aconteceu. Que eu tinha o segurança dele. Eles pegaram o Dente, aí o segurança tinha algema, né? Algemaram o Dentinho e tudo mais. Você quer brincar? Então agora Quer brincar? Então tá bom. Aí... Brincadeira de gente grande. Fizeram, imagina, o Dentinho algemado, chorando. Aí ele, chama o Lulinha agora, chama! E eu Ai, aqui que em São amigo. Paulo. Aí eu, Ai, que amigo nossa, traíra. cara. Vocês Mas são assim, amigos ainda, deu tudo certo, graças Deu a Deus. tudo Graças a certo. Deus. Assim. Mas eu queria
Por que eu contei isso? Porque o Ronaldo do campo, do futebol, todo mundo sabe quem que é, né? Mas fora do campo, extra, como que né? ele é? Por isso que eu falei, ele era muito brincalhão, humilde. Nunca chegou e falou assim, eu sou campeão do mundo, vocês são o quê? Nunca, sabe? Sempre brincou com a gente, chegava e falava, vocês são meus filhos, né? Ninguém mexe com vocês. Vamos cuidar de vocês. Então, assim, cara, imagina o Ronaldo falar um negócio desse. Já pensou? Tá doido, cara. Eu falo assim, pô, Titio Ronaldo. não preciso mais nada, pô. Que nem eu falo, eu não tenho contato com ele hoje, mas claro, se ele me ver, ele vai, a gente vai lembrar, conversar, trocar verdade. ideia e tudo mais. Legal. Ai, mas que bacana, né, meninas? Meu, Foi muito legal, gente. Adoramos. Muito obrigada, assim, por toda a resenha, por todas as risadas, por toda Toda a ensinamento, imagina. experiência, isso aí. experiência. Passou pra gente. Tenho certeza aí que nossos filhos hoje devem estar com inveja. Né? Legal. Não, eu que agradeço, desejo sucesso pra vocês, né? Obrigada. Vou estar de longe Obrigado. agora, mas vou estar acompanhando aí. Tenho certeza que Peçam para as vai dar tudo pessoas certo. curtirem, Vai curtir, vai mandarem compartilhar, vai dúvidas, bombar. acompanharem a gente, verdade, né? é Que é verdade. importante também. Você Ah, ó, nosso agradecimento pra nossa amiga Dri também. É, porque, Dri, né, tá ali. Dri, Palmas pra Dri. Vamos funcionar em sistema de rodízio aqui, É, né? verdade. Então hoje foi ela, A mas Dri- logo mais Seremos seremos uma de nós é, três. isso mesmo. O grupo é grande. E a gente espera que todo mundo tenha gostado tanto quanto a gente gostou, É, né? Porque a exatamente. gente se divertiu e a gente Aprendemos, amamos. Então amamos. esperamos que Elas, todos que assistiram Tenham gostado. gostem tanto quanto a gente gostou, né? É isso aí, Obrigada, meninas. viu? Obrigado, Imagina que isso, eu que gente. agradeço. E como a gente fala sempre, hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, a adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá.